Irmãos, continuando a série de pregações, então, nos profetas, né? De volta à esperança, a mensagem dos profetas maiores. Hoje nós vamos falar, então, do profeta Ezequiel. E eu queria que a gente lesse, para começar, abre lá comigo, Ezequiel 48. Lá no 35, não vou nem te pedir para ficar de pé, não. Nós vamos ler só a parte B. Capítulo 48 de Ezequiel, versículo 35, parte B. Vamos ler juntos? E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém? Ao final agora da nossa mensagem, você vai entender por que eu li aqui do finalzinho do último versículo. Irmãos, como foi falado já nas pregações em Daniel, em Isaías, em Jeremias, durante esse mês, estamos tratando de profetas que pregaram e avisaram o povo e falaram com o povo antes de acontecer o exílio. E então nós vamos hoje tratar do livro de Ezequiel, um livro muito, muito rico. E a mensagem central que a gente queria passar hoje é paraíso. Nossa, mas como é que nós vamos enxergar paraíso aqui no livro de Ezequiel? E aí eu te pergunto, onde é o paraíso para você? Paraíso seria num resort, esses all inclusive, com tudo, picolé à vontade, né, linda aí? Buffet à vontade, com a praia lá no fundo. Será que o paraíso é isso? É esse lugar? Bom, para alguns o paraíso é uma casinha, né, Cristina? Lá na montanha, aquele friozinho, aquela jantinha ali, aquela paz e sossego. O paraíso pode ser ali, né? Para outros, o paraíso, infelizmente, é o paraíso fiscal, né? O pessoal manda dinheiro para o paraíso fiscal. Infelizmente, irmãos, está amarrado em nome de Jesus. Paraíso pode ser um monte de lugares para muitas pessoas. Mas hoje nós vamos saber aqui, nós vamos pensar onde é o paraíso de verdade. Existe nesse mundo paraíso? Nós vamos pensar nisso hoje. Então, livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, que foi contemporâneo de Jeremias, foi contemporâneo também de Daniel. Inclusive, pelo que eu estudei, Daniel já tinha 9 anos ali, que já estava na Babilônia, quando Ezequiel foi levado para lá. Mais ou menos 597, ali antes de Cristo, ele viajou para a Babilônia com a família real e outros líderes de Jerusalém. Então, Ezequiel exercia ali um importante papel no serviço do templo e é levado para a Babilônia. Foi treinado como sacerdote na cidade de Davi, conhecia bem a vida religiosa do povo. Irmãos, e agora levado para a Babilônia, longe do templo. Teria futuro para um homem como Ezequiel, longe do templo, já que para o povo de Israel, desde a inauguração do templo de Salomão, a presença de Deus estava no templo. Será que haveria futuro para ele na Babilônia? Irmãos, queria lembrar com vocês, o povo de Deus passou por tanta coisa, irmãos. O povo de Deus passou tanto tempo no deserto, consegue entrar na terra prometida, usufrui de tudo aquilo. Aí Davi tem um bom reinado, mas o reinado de Salomão foi fantástico, irmãos. 40 anos sem inimigos ao redor, assim, muita riqueza, a ponto da rainha de Sabá fazer uma visita para Salomão e sair com o queixo caído, literalmente, assim, impressionada com as riquezas do templo, com as riquezas dos funcionários que serviam Salomão, o jeito que eles se vestiam, o trono que Salomão se sentava. O povo vivia ali um tempo maravilhoso. E muitos pensaram, o paraíso já é aqui. E opa, já estamos no paraíso. Então, a partir da morte de Salomão, com a chegada de Roboão, seu filho, aí há a separação das tribos, irmãos. Jeroboão ficou com a maioria e Roboão com as 2 tribos. E aí começa a derrocada do povo de Israel. Porque Jeroboão, primeiro rei ali de Israel, depois daquele problema todo,
ele resolve construir ídolos para Samaria, capital, para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. E para que segurar o povo ali, Jeroboão cai num pecado terrível. A partir daí o povo de Israel vai tendo de rei em rei, desastre em desastre, até ser levado pelos assírios, antes de Judá. E Judá tem tudo então, irmãos, a partir de um exemplo terrível para consertar. Tem reis maravilhosos como Ezequias, mas não conserta. Não conserta, irmãos. E os profetas avisando. Nós vimos a mensagem de Isaías, a mensagem de Jeremias, que foi chamado de profeta chorão. Inclusive, porque escreve Lamentações, avisando, e acaba acontecendo o exílio. Nessa situação, Ezequiel, então, é levado para a Babilônia. Jovem ainda, irmãos. Numa situação de pura tristeza para ele como sacerdote. Deus preparou esse homem, irmãos, esse jovem, para ser porta-voz especial entre os exilados. Agora, então, ele está entre os exilados. O Senhor chamou Ezequiel, então. Se você começar a ler os capítulos iniciais, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai andar bastante aqui no livro de Ezequiel. Se você começa a ver aqui no início do livro de Ezequiel, você vai ver umas ordens estranhas que Deus deu para ele fazer, para se comunicar com o povo, irmãos. São narrativas muito intrigantes. Vou citar algumas para vocês. Ezequiel fica deitado imóvel durante um tempo considerável, está lá no capítulo 4. Depois ele é amarrado com cordas em sua casa para que não pudesse sair em meio às pessoas, no capítulo 3. A sua língua é grudada ao palato para que não pudesse falar, no capítulo 3 também. Ele recebe ordens de não chorar a morte da sua esposa, no capítulo 24. É transportado em visões, no capítulo 8. Faz uma maquete de Jerusalém sitiada e tem que levantar a espada contra ela simbolicamente no capítulo 4. E empacota os seus pertences, irmãos. Ele empacota todos os seus pertences e enterra ao longo do muro da cidade para simbolizar o exílio vindouro. Coisa de gente doida, irmãos. Eles olhavam e falavam: o que esse homem está fazendo? O que esse sacerdote está querendo falar para nós? Umas coisas estranhas demais, irmãos. Esquentar a própria comida em esterco de animal, Deus mandou ele fazer para mostrar a impureza do povo. Para o judeu fazer um negócio desse, irmãos, e ele foi obrigado a esquentar. E olha que Deus mandou primeiro ele esquentar em fezes humanas. Aí ele deu uma chorada, Deus deixou ser esterco humano para esquentar a própria comida para comer. Era o Senhor Deus já falando com ele, para falar com o povo da sua impureza. Então nós vamos ver nessa noite 3 sequências básicas das visões de Deus para Ezequiel. Por isso que eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. No capítulo, a primeira sequência do capítulo 1 ao 3, Ezequiel já na Babilônia vê pela primeira vez Deus vindo a ele em visão. A segunda, do capítulo 8 ao 11, como a presença de Deus deixou Jerusalém por causa da idolatria. E por fim, na terceira, do capítulo 40 ao 48, Deus vem de novo ao seu povo em um templo reconstruído. Aleluias. Então nós vamos caminhar no texto. E eu queria então começar com a primeira visão, irmãos. Uma visão de Deus, o Rei, no capítulo 1. Abra o capítulo 1 aí que nós vamos ler alguns textos. A primeira visão de Ezequiel é a de Deus, o Rei. Amém? Inicia com Deus em sua corte celestial. Essa cena, irmãos, lembra muito a aparição do Senhor para Moisés no Monte Sinai, para Isaías, quando teve o chamamento de profeta. Quando você vai ver em Isaías capítulo 6, você vai ver uma visão semelhante a essa. Então começa com um vento poderoso. Olha aí, capítulo 1, versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Depois vemos algumas criaturas bizarras, irmãos, ao redor do trono de Deus. Olha no versículo 15 aí, a visão das 4 rodas. Olha que
coisa enigmática. Viu seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Depois, irmãos, uma voz soa acima do firmamento. O próprio trono aparece. Olha aí, capítulo 1, 25. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Irmãos, então nós temos no capítulo 1 a visão dos 4 querubins, a visão das 4 rodas, a visão da glória divina, irmãos. E nós podemos concluir algumas coisas destas visões. Porque a princípio a gente lê e não consegue talvez entender. Mas que visão é essa? Que visões são essas? Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus não é como nós. Não é, irmãos. Deus é notável. Apesar de nós sermos a imagem e semelhança dele, ele é diferente, ele é extraordinário, ele é santo, amém? Deus é santo, irmãos. Devemos demonstrar toda a nossa reverência a Deus. Como o pastor pregou semana passada, irmãos. Ele não é um vovozinho que fica em cima da nuvem, como se prega por aí com uma barba branca. Deus é Deus, Deus é santo, irmãos. Ele está na máxima autoridade. E temos visto uma irreverência terrível por aí. O Senhor não precisa de advogados, amém? Mas é uma coisa que choca a gente. A irreverência e a falta de respeito com o nosso Deus, com a figura do nosso Jesus. Mas aqui nós concluímos em primeiro lugar, Deus não é como nós, Ele é santo, Ele é Deus, amém? Não se esqueça disso. Em segundo lugar, Deus é poderoso e onisciente, onipresente, irmãos, onipotente, amém? Olha só, nós vemos as cambas das rodas com 4 olhos aí no versículo 18. 1:18. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam ao lado deles, elevando-se eles também, se elevavam. Essas coisas nos mostram, irmãos, a onisciência de Deus. Ele vê ao mesmo tempo todos os lugares. Não há nada que Deus não perceba, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Como o Salmo nos fala, 139. Se o Senhor já nos conhecia ainda, substância informe ainda. Se você tenta se esconder do Senhor no mais profundo de um oceano, qualquer lugar, Deus está te vendo, não adianta. Ele se move em todas as direções, como esse texto nos mostra na visão. Ele é todo poderoso, ele pode estar em qualquer lugar, irmãos, o tempo todo, e é todo poderoso. Ezequiel, e nós podemos confiar neste Deus, amém? Amém, irmãos? Nós podemos confiar no nosso Deus. Terceiro lugar, Deus não é limitado pelas circunstâncias, irmãos. Esses dias, principalmente, que a gente está vendo tanto desastre natural, muitos perguntam, como no Salmo 42, e o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Aquele jovem poderia perguntar. A esposa e os 2 filhinhos morreram soterrados, sendo que ele estava indo lá buscá-los. Não deu tempo. A terra desceu e os cobriu, apesar dos avisos da Defesa Civil, para todo mundo sair, a gente já sabe todas as histórias. Aí a pessoa te pergunta, e Deus, por que não fez nada? Irmãos, nós temos que saber que Deus não é limitado pelas circunstâncias. Deus continua sendo Deus. A gente canta essa música. Deus continua sendo Deus, mesmo diante da catástrofe. Ah, é fácil porque não foi com você. Irmãos, é assim, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não estava limitado em Jerusalém. A visão mostrou ao profeta que Deus estaria com seu povo por onde quer que fosse espalhado, irmãos. Deus não está limitado a lugar nenhum. Ele preocupa-se com o mundo todo, irmãos. Você lembra lá em Gênesis, o arco-íris, em Noé. Deus deixa o arco-íris como aliança, um sinal de aliança conosco. Se as circunstâncias da vida mudam, irmãos,
Deus não se limita por elas, amém? Pode acontecer, irmãos. Esse pensamento triunfalista não é bíblico. Não é bíblico, não está na palavra de Deus. Muitos crentes desanimam da fé por causa desse triunfalismo inexistente. Crente também tem dor de cabeça, crente também tem câncer e morre. Afinal de contas, estaríamos todos aqui se não morrêssemos de doença, né? Como o pastor sempre fala, morre de saúde, né? Então assim, Deus não está limitado a essas circunstâncias, irmãos. Deus continua tendo o controle, e cada fio de cabelo que cai da sua cabeça está contado por Ele, amém? Cada estrela, irmãos, pensa no tamanho desse universo. O Senhor conhece todas e as chama pelo nome. Irmãos, quarto lugar, Deus toma iniciativa, irmãos. Ele vem a nós. O texto fala, se abriram os céus. O Senhor escolheu descer, veio expressamente a palavra do Senhor. Ouviu-se uma voz que falava, sempre Deus. Assim como Deus fez com Moisés na sarça. A sarça ardia e não os consumia. Deus fala com Moisés, com Isaías no templo, com Paulo na estrada de Damasco, irmãos. Agora o mesmo acontece com Ezequiel, que privilégio. Deus mostrando visões impressionantes para Ezequiel, falando com ele. Nenhum desses homens foi em busca de Deus, mas Deus tomou a iniciativa. Deus vem até você, amém? Deus vem até mim. O Senhor quer relacionamento. O Senhor quer falar conosco, irmãos. Em quinto lugar, Deus comunica-se. E ouvi a voz de quem falava, capítulo 1, versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava, amém? Glória a Deus. O Senhor quer relacionamento pessoal, Ele quer uma aliança de amor. O fundamento desse livro, irmãos, é essa comunicação verbal com Deus. É o básico, Ele quer relacionamento. Deus graciosamente comunica-se com o seu povo. Irmãos, por isso que essa palavra é tão importante, irmãos. Por isso que a gente incentiva, leia a palavra de Deus, medite todos os dias da sua vida. Temos aí um programa que foi entregue para todos os membros da igreja, para você fazer a leitura anual da Bíblia. Leia, medite, estude, pegue outros livros. Irmãos, é tão importante conhecer, porque Deus fala conosco através da sua palavra, amém? Você crê nisso? Creia nisso, irmãos, por causa da importância dessa palavra. E em casa, às vezes, a gente tem tantas versões dessa palavra, irmãos, e não damos, às vezes, valor. E em países com perseguição, uma página da Bíblia é tão importante. Dê valor. Deus comunica-se. Deus fala conosco. Deus conversa com o seu povo, quer conhecê-lo e se fazer conhecido, irmãos. Deus quer isso. Deus nos ama. Deus não quer que ninguém se perca, irmãos. Ninguém se perca. Deus comunica-se. Aleluias. E eu queria deixar o primeiro pensamento para você guardar nessa noite. Apesar de ter todo o poder, Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você, amém? Apesar de todo o poder, apesar de ser o Filho de Deus, apesar de tudo, apesar de ser assunto aos céus, estar à direita do Pai, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Glória a Deus por isso. Por isso, assim que Ele foi, Ele nos enviou o Espírito Santo para ter esse relacionamento. Glória a Deus por isso, irmãos. Agora, a segunda visão, irmãos. Uma segunda visão. E agora uma visão extremamente triste. Assim que nos deixa profundamente perplexos quando lemos o livro de Ezequiel e sabemos da história. A visão da partida de Deus, irmãos. O Senhor avisou, usou os seus servos para avisar, avisou, e foram muitos avisos, e então Deus
deixa o templo. Como isso era importante para o povo de Israel. A partir do capítulo 8, irmãos, você pode dar uma olhada. Começa então essa narrativa. Começa então a narrativa das visões, das abominações de Jerusalém e tudo aquilo que o povo fez. A segunda grande visão apresentada nesse livro é uma lembrança repentina, é a visão da partida de Deus do templo de Jerusalém. Deus transferiu o seu povo para ser cuidado pelos deuses idólatras que eles tanto amavam. Então, irmãos, o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, a noiva, a quem Deus tanto disse que amava, Deus deu tantas promessas, abandona o Senhor por causa da idolatria. O Senhor avisou tantas vezes, irmãos. E agora, boa parte dos capítulos de 6 a 24 aqui deste livro é composta por profecias contra Israel por seu pecado. Ezequiel vê Deus partir do templo e da área do templo, da mesma forma como o povo abandonara a adoração a Ele. Muito triste, irmãos. Quando você lê o livro todo de Ezequiel, realmente você tem vontade de chorar, de ver como o povo abandonou o Senhor. Aí, então, no capítulo 11, Deus parte da própria cidade. Infelizmente, irmãos, acontece o juízo de Deus, então, a glória de Deus abandona o templo. Olha aí, capítulo 10, versículo 18. A glória de Deus abandona o templo. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como de rostos que eu vi junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Quando Deus, então, parte da própria cidade, irmãos. Então, Ezequiel recebe do Senhor uma ampla visão divina do que eram aqueles cultos pagãos que aconteciam no templo de Jerusalém. Deus parte do santuário e do seu pátio e o deixa para ser destruído, irmãos. Então, a consequência do pecado, quando você começa a caminhar, então, você vai ver que o profeta no capítulo 12 descreve o cativeiro. Depois, no capítulo 13, profecia contra os falsos profetas. Irmãos, terrível. O povo causou esta separação natural. Esse divórcio entre eles e Deus, por perseguir outros deuses. E aí eu queria pensar com você agora. Idolatria, irmãos. O ídolo, o que pode ser o ídolo da minha vida e na sua vida hoje? Pense comigo. O povo caiu, o povo foi avisado, irmãos. O povo foi muito avisado por Deus. Deus já havia avisado que nessa terra que eles entrariam, eles poderiam ser tentados a seguir os deuses daquelas nações. Mas e nos dias de hoje, irmãos? Qual pode ser o ídolo na minha e na sua vida? De repente, a gente se distrai e alguma coisa se torna um ídolo que pode estar afastando você do Senhor. Ore ao Senhor profundamente sobre isso. Muitas vezes coisas parecem que seriam impossíveis de se tornar um ídolo, se tornam até mesmo um carro, irmãos, misericórdia. Um filho, uma filha, um casamento, uma namorada, realmente pode se tornar um ídolo na sua vida. E você começa a tirar o foco de Jesus e passar para este ídolo sem perceber, mesmo crente, vindo à igreja. Irmãos, eu estou te chamando a sua atenção. O povo caiu neste pecado. O povo foi levado ao exílio. E o principal problema foi a idolatria. Você vai poder ver isso, irmãos. Deus começa a usar uma linguagem duríssima aqui em Ezequiel, irmãos. Duríssima. Capítulo 15. Deus fala que Jerusalém é qual uma videira inútil, irmãos.
qual uma videira inútil. Depois, no capítulo 16, o Senhor vai falar da infidelidade de Jerusalém, irmãos. Olha aí, capítulo 16, é um capítulo que tem 63 versículos. E olha lá no 63, o Senhor encerra dizendo o capítulo: para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus usa uma linguagem dura. Deus fala das abominações. Volta aí no 16, 15 a 19. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava para seres dele. Tomaste dos seus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, no quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata. Fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes. Meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus então tinha uma linguagem com o povo, chamava o povo carinhosamente de noiva, de igreja, tinha um carinho com o povo. Mas agora aqui, principalmente no 16, Deus compara o povo, desculpe o linguajar, irmãos, como uma prostituta. Está aqui, é palavra do Senhor. E imagina para Ezequiel ter que passar a falar isso para o povo, principalmente para aquele povo que era soberbo, irmãos. Era soberbo. Olha aí, passa as páginas do capítulo 23. No 22 nós temos as abominações de Jerusalém. E no 23 ele compara Israel e Judá com Oolá e Oolibá, as duas meretrizes. Que coisa mais triste de se ler a respeito do povo de Deus, irmãos. Capítulo 23, olha do 14 aí ao 21. São palavras duras, irmãos. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes, pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, da Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles, lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com a sua impudicícia. E após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões, a sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã Israel, né? Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Vou parar por aqui, irmãos. Continua aqui e o texto é pesado. O linguajar é pesado. E Deus, então, está comparando Judá e Israel com meretrizes, prostitutas, irmãos, por causa do pecado. Infelizmente, a linguagem muda. Nós podemos achar essas palavras inadequadas, irmãos. Quando você continuar a ler aqui, você vai ver o que eu estou falando. Inadequadas até para um sermão. Mas Deus mandou Ezequiel falar isso em público, irmãos. Para aquele povo lá, nariz empinado. Deus estava claramente aborrecido com o povo. Estava querendo mostrar que era muitíssimo errado. E eu queria que você voltasse em Deuteronômio, porque Deus avisou o povo, irmãos. Deuteronômio 28. Nós temos as bênçãos decorrentes da obediência, mas
os castigos da desobediência, irmãos. Deus havia avisado para o povo. Olha aí, Deuteronômio 28, 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirão ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços, desmaio de alma, a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida, pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, quem me dera ver amanhã, isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito, em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem os compre. Irmãos, o Senhor já tinha falado em Deuteronômio, através de Moisés, vocês vão pecar e vai ter o castigo da desobediência, irmãos. Olha aqui, olha o que está acontecendo então no exílio, irmãos. Aí já no capítulo 24, Deus, depois de todas essas acusações, mostra o cerco de Jerusalém. O começo da deserção, da punição. E aí, irmãos, ele chama Ezequiel para um ato simbólico extremamente doloroso. Deus tira a esposa de Ezequiel, irmãos, para mostrar como é a separação do Senhor Deus com a sua noiva. Olha aí, no capítulo 24, 15, a viuvez de Ezequiel. Irmãos, que coisa tremenda. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentações pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes, não comas o pão que te mando. Irmãos, Ezequiel perde a sua esposa e não pode chorar, não pode lamentar. Falei pela manhã, já viu quando a mãe da gente fala com a gente, engole o choro. Você vai apanhar, mas engole o choro. Tem muita mãe aí que está rindo, que já fez isso. Se chorar, apanha mais. E aqui o Senhor está fazendo algo que já havia feito com Arão. No tabernáculo, quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho ao Senhor, o Senhor os consome com fogo. E Deus fala para Arão, não chora não. Mantém. Fica firme, porque você está no serviço. Você não vai chorar. Perdeu 2 filhos, irmãos. E continuou naquele turno e não chorou e não lamentou. Agora Deus está fazendo isso com Ezequiel. Tirou a sua esposa, a delícia dos seus olhos, para mostrar para o povo. Deus quis transmitir uma sombra do que foi perder o povo amado, irmãos. A quem Ele chamou, olha só, irmãos. Quem Ele cuidou, deleitou com Ele. Mas agora com seu amor santo e zeloso, julgaria com mão pesada. E o homem de Deus então perde a sua esposa, em pleno cativeiro. Jovem ainda provavelmente. Já imaginou, irmãos, o peso dessa responsabilidade? Mas Deus precisava mostrar para o povo, lá no exílio, precisava mostrar para o povo. Agora nos capítulos 25 em diante, irmãos, você vai pensar assim, mas e as nações, as outras nações, com esse exílio, com esse cativeiro? Você vai ver, lendo a palavra de Deus, que eles zombaram muito. E eles disseram, até no Salmo fala, né? Bem feito, né? Afinal de contas, Israel dominou, né? E agora aquelas nações também vão ter a atenção de Deus. A justiça de Deus não se limita ao seu povo. Aquelas nações que pareciam vitoriosas também estavam debaixo da ira de Deus, irmãos. Pois Ele julgaria também a todas elas, porque Deus é soberano sobre todas as nações, amém? Creia nisso, irmãos. Creia nisso.
Quando você vê o que acontece por aí no mundo, quando você vê um presidente igual o Donald Trump, parece um semideus por aí, misericórdia. Mas está sob o julgamento de Deus, todas as nações estão, irmãos, todas. Olha aí no 25, você vai ver uma profecia contra Amon, você vai ver uma profecia contra Moabe, uma profecia contra Edom, uma profecia contra Filístia, uma profecia contra Tiro. Irmãos, cadê essas nações hoje em dia? Fala para mim. Cadê essas nações? Aí no 27, uma lamentação sobre Tiro. Continua caminhando aí comigo. No 28, uma profecia contra o rei de Tiro. Depois outra lamentação contra o rei de Tiro. Profecia contra Sidom. E eu queria chegar com você aí no 29, profecia contra o Egito, irmãos. O Egito também sofreu a ira do Senhor Deus. Nós sabemos, quando o povo estava escravo, que o Senhor mandou as 10 pragas no Egito. O Senhor humilhou o Egito, irmãos. Mas uma especial eu queria te lembrar. As trevas. Uma das pragas foi as trevas. E essa doeu muito no coração dos egípcios, porque o Deus principal era o sol. Quando Deus mandou as trevas, eram trevas que podia apalpar durante 3 dias e 3 noites. Nenhum egípcio saiu do lugar. Onde a pessoa estava, ficou de medo, de terror. E lá no arraial do povo tinha luz. E detalhe, você pensa, era só acender uma vela então. Como? Eram trevas, o Senhor não permitia. Imaginou isso? 3 dias o Senhor humilhou o Egito, irmãos. O Egito. Tem uma profecia aqui contra o Egito, irmãos. No 29, o Senhor fala assim: filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala, diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes: o rio é meu, e eu fiz para mim mesmo. Irmãos, isso é uma piada, o rio é meu. Vocês viram esses dias a força das águas, irmãos? Tudo pertence ao Senhor, amém? Quem disse que Faraó era dono de alguma coisa? Olha o Egito hoje, irmãos. Vai lá no Egito, pega o avião e vai. É apenas um lugar turístico. Onde está a pompa do Egito hoje? O Egito é apenas um país ali, como os outros. Tem belas paisagens, as pirâmides e tudo, lembranças de tempos remotos, e só isso. O Egito foi a nação, a grande nação respeitada, e nunca mais voltou a ser a mesma, por causa da grande, boa e onipresente e poderosa mão de Deus. Depois, no capítulo 30, o Senhor fala que o Egito também será conquistado pela Babilônia. No capítulo 31, o Senhor ainda fala sobre o destino do Egito. E no 32, lamentações contra Faraó, rei do Egito, irmãos. Os egípcios com outras nações no além. Aí no finalzinho, no 32, o Senhor diz: porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados a espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Teve julgamento também, irmãos, para as nações. Tem julgamento para as nações, irmãos. O Senhor Deus é o nosso Deus. Ele é todo poderoso, amém? Guarde isso no seu coração. O Senhor julga as nações. Não se assuste. O controle está na mão de Deus. Nos capítulos 33 e 34 agora, irmãos, Deus repreende o povo por 2 razões. Você vai ver que no 33 é o capítulo famoso do dever do verdadeiro atalaia, que nós conhecemos, a nossa obrigação de pregar o Evangelho. Então, tem 2 razões aqui. Primeiro, ele diz que os seus líderes são corruptos e apenas apacentam a si mesmos, irmãos. Olha aí no 34, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Irmãos, nos dias de hoje nós temos visto uma vergonha, irmãos.
Até para a gente subir aqui, a responsabilidade, o temor que a gente estuda, tem que ler bastante. O pessoal anda pregando de qualquer maneira, pregando um evangelho inexistente, pregando um evangelho ínfimo, algo que não está na palavra de Deus, que envergonha este púlpito. Como aconteceu aqui, pastores que só engordavam, irmãos, se apacentavam apenas a si mesmos. É só você ligar a televisão. Não estou generalizando não, tá? Tem muita coisa boa, amém? Mas se você não souber triar, internet então, nem vou comentar. Tanta coisa que você ouve que não está na palavra de Deus. Pastores que apacentam a si mesmos, corruptos. Depois o Senhor fala do cuidado do Senhor pelo seu rebanho, irmãos. Nós temos que ter cuidado com o rebanho. Todos nós, não só presbíteros, diáconos, pastores e líderes, todos temos que ter cuidado com o rebanho. Tem um pequeno grupo lá na sua casa, em nome de Jesus, funcionando. Você tem um pequeno rebanho ali para cuidar, irmãos. Faça isso com zelo, com amor. Cuide do rebanho, nos ajude. Nós ajudamos também o pastor e todos nós cuidamos do rebanho, amém? Amém, irmão? Você crê nisso? Glória a Deus por isso, pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Você que é líder, você que é anfitrião, você que tem um PG na sua casa, você que se dedica, glória a Deus pela sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Aqui o Senhor Deus está nos incentivando a cuidar do rebanho. O segundo motivo, irmãos, o povo mesmo ignorou a palavra do Senhor, irmãos. O povo ouvia, mas não adiantava. Capítulo 33, do 30 ao 32, olha comigo. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, tem voz suave, tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Irmãos, nós somos alertados na palavra de Deus. A gente ouve esta palavra, nós temos que praticar a palavra de Deus, amém? Nós precisamos praticar, irmãos. Nós somos orientados aqui, o dever do verdadeiro atalaia. É um capítulo importantíssimo do livro de Ezequiel. Olha só, o povo se assenta, ouve, desfruta da palavra, mas em seguida ignorou completamente esta palavra. Fazia todos os rituais de adoração, irmãos, tudo direitinho. Como fazemos hoje, de repente isso pode acontecer com a gente. Podemos frequentar cultos, participar de tudo e não estar praticando a palavra do Senhor. O coração deles ainda estava devotado aos ídolos. Misericórdia. O povo, irmãos, acreditava na prosperidade da terra, na estabilidade que Deus prometeu a Davi, mas ignorava o principal, ignorava o Senhor Deus. Nenhuma dessas coisas o salvaria, irmãos. Precisamos de devoção total e exclusiva ao Deus verdadeiro, amém? Total e exclusiva. Temos que adquirir a noção certa de Deus, irmãos. Sua majestade, sua santidade. Temos que ter senso de responsabilidade diante de Deus, absoluta consciência dos nossos pecados, irmãos, confessar, abandonar, amém? Nós temos que ter consciência, nós somos pecadores, irmãos, temos que ter consciência, abandonar os pecados, confessá-los e abandoná-los. E aí eu deixo mais uma frase para você meditar, para você pensar em especial. Nós temos que ter convicção da obra de Cristo na cruz, crescer no entendimento do nosso chamado e crer apenas em Jesus, amém? Irmãos, crer apenas em Jesus, ter consciência, convicção da obra que Jesus fez na cruz por nós, irmãos. Só assim nós vamos entender o nosso chamado, só assim nós vamos viver uma vida plena em Cristo, quando nós tivermos esta convicção. Guarde isso. E agora, irmãos, uma terceira visão.
Então, do capítulo 40 até o 48, uma visão de Deus e a promessa do paraíso, amém? Nós falamos de paraíso no início aqui da mensagem. Onde então é este paraíso? E aí você começa ali no 40, você vai ver então, que Deus dá uma visão do templo. A última sessão da profecia de Ezequiel, nós vamos ver Deus mostrando famosas visões de esperança. Lemos a promessa de Deus reunir um povo de todas as nações para si mesmo, glória a Deus. O capítulo 37 que a gente leu aqui agora mesmo, nós vemos a visão de um vale de ossos secos, e Deus manda profetizar sobre esses ossos, e esses ossos voltam à vida. É um ato simbólico sobre o Espírito Santo sobre nós, irmãos. Nesses capítulos de 40 a 48, você começa a ler e começa a ver a visão do templo. Você fica pensando, mas por que está aqui essa visão do templo? Por quê? São apenas descrições arquitetônicas? Aí Deus diz, para te mostrar, foste aqui trazido. Anuncia a casa de Israel tudo quanto ouvires. Esse então é o ponto culminante do livro, irmãos. Deus está mostrando então a visão do novo templo. O povo não ficaria exilado ali para sempre. O propósito dessa visão do templo é salientar a restauração do relacionamento de Deus com o seu povo, irmãos. Então nós lemos inclusive aquele versículo final, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali. Deus estava mostrando, irmãos. O livro de Esdras, quando você vai ler Esdras e Neemias, vai ver um relato dos exilados, então, voltando à terra prometida, e reconstruindo o templo, irmãos, mas não tinha a mesma glória do templo de Salomão. Quando eles terminaram ali, se você ler Esdras e Neemias, eles choraram, um choro doído, de olhar para aquele templo construído e lembrar lá do antigo, com toda aquela pompa e majestade. Por isso que o Senhor dá essa visão aqui. E aí a coisa mais linda que eu vi nesse estudo aqui, irmãos, séculos mais tarde, o próprio Senhor Jesus entrou nos arredores do templo, amém? O próprio Jesus. Em Apocalipse, nós vemos no final do livro, né, a cidade santa, glória a Deus. A comunhão com Deus tornou-se mais íntima, à medida que o povo celebra não só a presença de Deus, mas a visão total dEle, irmãos, habitar com Ele, para sempre com Ele, irmãos. Irmãos, o paraíso. Ezequiel encerra com o Apocalipse, com a esperança gloriosa do paraíso. Promete a cada tribo, e aí você vai ver aqui no finalzinho, a cada tribo ele vai prometendo aqui, né? Tem reformas do santuário, consagração do altar, repartição das terras, irmãos. Você vai lendo no final aqui, você vai perguntando, o que é isso? Você vai relembrando lá de trás, fala de instruções referentes às ofertas, os limites das 7 tribos, os limites da cidade, os limites do príncipe. Você fica pensando, o que é isso? Ezequiel, então, está relembrando, prometendo a cada tribo um pedaço de terra renovada, terra que parece apontar para algo além do que Esdras e Neemias encontraram a retornar, uma terra pela qual ainda esperamos, amém? A vida eterna, irmãos. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente se esquece da vida eterna, a gente se esquece. É claro que nós podemos ter uma vida aqui boa, abençoada, próspera em nome de Jesus, amém? Mas a vida eterna é muito melhor, irmãos. Paulo deu só uma espiadinha, lembra do texto? E ele desceu e falou, olha, era muito melhor ficar por lá, mas eu estou aqui. O Senhor precisou botar um espinho na carne dele, né? Para ele não se ensoberbecer pelo que ele viu. Irmãos, nós ficaremos aqui no máximo 120 anos, creio eu. Alguns aí vivem perto disso. Ronaldo tem certeza que vai até uns 120, né, Ronaldo? Amém? Mas não são todos. A gente vai ali em Nagasaki, Hiroshima, no Japão, onde o pessoal se alimenta de peixe, água maravilhosa, fresquíssima. Lá você acha um bocado de gente com 118, cento e poucos anos. Mas, né, vai arrastando até uns 100, né? Cento e poucos. Irmãos, e a vida eterna? Olha aqui o Senhor nos mostrando. Olha o Senhor nos mostrando, irmãos. Uma terra
pela qual ainda esperamos. É o famoso já e ainda não. Você pode viver uma vida abençoada aqui, uma vida cheia do Espírito Santo, mesmo com problemas, irmãos, mesmo com situações difíceis, mesmo com a Cristiano Machado enchendo de água. Dá para viver uma vida abençoada, irmãos, desde que você seja cheio do Espírito Santo. Lembra dos bois do Evangelho, que o Carlinhos tanto fala? Bíblia, oração, igreja, submissão, irmãos. Vida com Deus, aqui. Viver uma vida boa aqui, nesse tempo que nós temos. Mas a vida eterna é sem igual. É maravilhosa demais. Mas eu ainda te preciso fazer duas perguntas, irmãos, dentro do livro de Ezequiel. Pensando nisso tudo que nós já pensamos. Por que Deus ofereceria esperança então a esse povo infiel, irmãos? Por quê? Olha aí, volta comigo no 36, para você ver. É o Senhor Deus dando uma palavra dura sobre isso. Dura. 36, 22 e 23. Por que, irmãos, que Deus oferece esperança a um povo infiel? 36, 22 e 23. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações por onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. O Senhor é santo, irmãos, e Ele faz porque Ele é Deus. Em segundo lugar, irmãos, como Deus pode restaurar pecadores para si mesmo? Ah, irmãos, que coisa mais linda. Como num livro de coisas tão pesadas igual a Ezequiel, nós podemos ter a esperança, de volta a esperança. Como Deus pode restaurar pecadores, irmãos? E, afinal, Ele é santo. Como Deus pode então salvar pecadores abomináveis, trazer eles à sua presença? Deus lidará com o pecado, irmãos. Deus vai carregar o próprio pecado sobre o seu próprio corpo. Deus promete um tempo de reconciliação. Deus também diz que chegará o dia em que os pastores imprestáveis serão julgados, e chamando o povo de ovelhas, aleluias, Ele levantará sobre elas um só pastor, amém? Quem é esse pastor, irmãos? Jesus, aleluias. Ele apacentará como meu servo Davi, Ele lhe servirá de pastor. Nesse dia, Ele também fará um concerto de paz com o seu povo. Quem é esse pastor? O nosso amado, o nosso santo Jesus, aleluias. Olha a esperança de que falamos, irmãos. Cristo veio e deu a vida pelas suas ovelhas, irmãos. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10. Jesus ofereceu pelo seu pecado, irmãos. Todos os que se arrependem e creem no Senhor têm a vida eterna. Assim Ele trouxe paz a todos os rebeldes. Aleluias. Ofereceu misericórdia aos pecadores. Aqueles que querem morrer para o pecado, irmãos, e que querem seguir o Senhor Jesus. E aí a terceira frase que eu queria que você guardasse nessa noite: apenas por intermédio de Jesus podemos nos reconciliar com o Pai, amém? Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Nós temos que pregar, nós temos que gritar pelas praças, nós temos que falar com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Não podemos ter vergonha, temos que ser ousados. Jesus, e apenas por intermédio de Jesus, as pessoas e o ser humano podem se reconciliar com o Pai. Não há outro caminho. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem? Ninguém virá ao Pai senão por mim. Ninguém, irmãos, não tem outro caminho. As pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Essa mensagem leva para o inferno. Quem leva ao Pai é Jesus, amém?
você tem que gritar isso, você tem que falar isso com convicção. Eu também, nós temos que ser ousados na hora de falar, porque o mundo grita um monte de besteira na cabeça da gente, e nós temos que ser ousados. Eu preciso também, irmãos, confrontar o pecador, não ter raiva, mas confrontar o pecado, e anunciar Jesus, amém, irmãos? Nós precisamos sair daqui com isso hoje, porque o livro de Ezequiel nos aponta para essa esperança, irmãos, essa esperança. O propósito do livro de Ezequiel era restaurar a união do povo de Deus com ele. Por diversas vezes Deus manda Ezequiel apresentar essas profecias, irmãos. Saberei que eu sou o Senhor. Neste livro, todos os julgamentos, todas as promessas têm este propósito. O Senhor revela-se a Ezequiel, ele deixa de habitar no templo. Aquele templo, irmãos, o povo achava que Deus estava limitado àquele templo. O povo lota aquele templo antigo de idolatria. Porém, depois Deus retorna com este povo, para que o povo o conheça. Deus é justo, irmãos, mas Ele é misericordioso além do que nós podemos crer, amém? Por isso Ele enviou Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente teme esperar esse amor do Senhor, esse paraíso, irmãos, a mensagem de hoje de Ezequiel, o paraíso. As pessoas perguntam, se não tiver tal lugar, alguns falam que é um lugar com 70 palmeiras, 70 virgens. Onde tem isso aqui na palavra de Deus, irmãos? Onde? Israel pensou que o paraíso fosse aquela terra prometida. É muito limitado esse pensamento. Eles ficaram presos na monarquia davídica, achando que por serem ali filhos de Davi, serem herança de Abraão, de Isaac, de Jacó, estava tudo certo. E agora a gente vê o povo exilado, irmãos. O paraíso não é apenas um lugar, é o relacionamento com Deus, irmãos, que vai nos levar para essa vida eterna. Jesus é a única forma de encontrarmos o verdadeiro paraíso, amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, enquanto eu leio um texto para você meditar agora. Feche os seus olhos, ouça o que o Senhor diz a respeito disso. O cuidado do Senhor pelo seu rebanho, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão, tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacenta-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Apacenta-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Oh Deus, acaso não vos basta boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta ter desbebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Aleluias, farei com elas aliança de paz, acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos, as árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante.
Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Aleluias! Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar agora, de olhos fechados. Queria convidar o pastor Marcos para vir aqui, para orar por nós. Mas eu queria que você pensasse em 4 perguntas que eu queria deixar para você e para mim nessa noite. Você reconhece que Deus é Rei soberano, onipotente, onisciente e onipresente? Amém? Você reconhece que o pecado afasta você de Deus e te separa da sua comunhão com Deus? Você entendeu que Jesus é o único caminho para restaurar a sua vida com Deus? Você pensou nisso nessa noite? Você gostaria de entregar sua vida a Jesus? E ter a certeza de passar a vida eterna no verdadeiro paraíso? Você gostaria? O pastor Marcos vai virar aqui agora, vai orar. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, você vai orar agora, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque quando nós olhamos para a história descrita no livro de Ezequiel, nós entendemos, Deus, que o Senhor não poupa o pecado. O Senhor não fica insensível, alheio àquilo que nós fazemos e que entristece o Senhor. Nós aprendemos que o Senhor é um Deus justo, que traz juízo e castigo sobre o homem pecador. Mas aprendemos também que o Senhor é bom, misericordioso, um Deus que vem atrás das suas ovelhas, que a busca com amor indescritível. Nós aprendemos nessa noite que o Senhor é um Deus de graça, um Deus de favor, e por causa do Teu próprio nome, que não muda e que é eterno, o Senhor vem nos buscar, e é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Essa palavra é uma palavra de busca, de alcance, de anseio, é uma palavra de resgate, de esperança. Deus, o Senhor nos convida nessa noite a olhar para trás, e a fazer uma autoavaliação, a se perceber na nossa vida, um caminho que está desregrado, desagradando ao Senhor, tomar uma atitude renovada, transformada, com o coração quebrantado, humilhado, olhando para o único que pode nos resgatar e nos salvar, Jesus Cristo nosso Senhor, a esperança das nações, retomar uma nova vida. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor não nos deixa entregues à própria sorte, o Senhor não está alheio à nossa história, mas o Senhor é cuidadoso, carinhoso e amoroso, vem à nossa procura, para nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor vem para nos apacentar, dar-nos um novo coração, espírito renovado. Ó Deus, tantas pessoas aqui talvez estavam longe até agora, talvez, Deus, afastadas do Senhor, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas nessa noite Deus dá sentido e significado para as vidas, que as pessoas encontrem em Jesus esperança, realização e satisfação. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nós oramos juntos com Davi, no Salmo 139, sonda-nos, Deus, e conhece com o nosso coração. Ó Deus, conhece os nossos pensamentos, prova-nos, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, em nome de Jesus nosso Senhor, amém. Fica aqui, pastor. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, seja abençoado, você tem uma semana abençoada, dê um abraço aí nos visitantes, temos visitantes hoje? Dê abraço aí nos visitantes, ali no fundo, ó, pelo menos uns 500 abraços, e no pastor também, Marcos, uns 300 abraços cada um, amém? Aí temos um cafezinho ali atrás, são todos convidados, e o pastor Marcos vai nos impetrar a bênção apostólica, amém? A vocês que antes não eram um povo, mas agora são um povo do Senhor,
que não haviam alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Que o Senhor levante o rosto sobre vocês e vos dê a paz. Que sobre todos nós repouse o imenso amor do nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, as doces consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, aqui agora e depois por toda a eternidade. E quem recebe, diga amém. Deus te abençoe, uma boa noite, uma excelente semana com Jesus. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe.